somos dele. Somos. Senhores, vocês entenderam? Eu escuto isso toda hora, para não cair na armadilha do mundo. Todo mundo sabe essa história de passar o Mar Vermelho. Assim que todo mundo de algumas religiões sabe que para batizar tem que jogar água na cabeça, mergulhar a cabeça no rio, numa piscina, sei lá. Senhores, bobagem. Bobagem. O batismo é espiritual. O batismo é nascer de novo. O batismo é não estar mais no mundo. Porque o mundo é de trevas espirituais. Está escrito, será? Não dá para entender o que o preletor está falando? Tá certo que eu estudo há 20 anos, mas eu estou falando aqui em linguagem bem pobre. E outra, o preletor, o Bornelli, ele está falando com um grupo de pessoas que, hipoteticamente, são pastores e pessoas ligadas a ele de uma forma, é um grupo seleto, que eu digo que é 5% da humanidade. Eu não falo com 5% da humanidade aqui. Eu falo com a minha rede social, que eu tento ampliar, e os meus parentes não ajudam. Os meus filhos nem vêm, quanto mais compartilhar. Os meus amigos me excomungam, não vão compartilhar. E pessoas próximas, até de pastores, também não compartilham. Por que vocês acham? Porque qualquer um pode monitorar as pessoas chegando ao meu Facebook, ao meu canal YouTube, que não é meu, é nosso. E vocês podem ver que as pessoas não querem ouvir. Ora, as pessoas quiseram ouvir Cristo. Naquela época, quiseram ouvir. Quem ouviu Cristo? Os irmãos dele ouviram-no? Não, não. Os discípulos dele ouviram? Só João. João, a mãe, e a Maria, que ele tirou 7 demônios dela, se não me engano é isso. Isso assim é para qualquer cristão. Então você que se chama cristão e está me ouvindo, reflita. Reflita e comece a falar de Cristo. Porque o cristão não quer falar de outra coisa a não ser de Cristo. Sabe por quê? Porque através de Cristo, através desse batismo em Cristo, dessa imersão em Cristo, desse batismo na Trindade, o Espírito Santo passa a habitar o nosso coração. E as coisas que ele nos revela com o propósito que ele tem para cada um dos filhos de Deus. Não é tudo igual. E depende da situação. Agora, se você é cristão, então perceba isso. O que o Espírito Santo está te falando? Para você acusar o outro? O Espírito Santo não fala isso. O Espírito Santo fala para você ficar fazendo selfie? Não, não fala isso. Não fala. Será que ele fala para você e não fala para mim? O Espírito Santo, assim como está na Bíblia, faz a gente viver em contrição. Sabe por quê? Porque a gente fica vendo pessoas amadas, sabe? Pessoas queridas. E elas não querem nem falar com você. Porque elas te acusam. Te acusam de coisas em total leviandade. Está muito claro que elas não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. E é triste.
Você passa 24 horas pensando nelas? Você passa 24 orando por elas, pedindo para Deus uma intercessão? Você cresce em Cristo para ver se você consegue resplandecer Cristo nessas pessoas e elas te esbofeteiam, elas gospem na sua cara, elas te maldizem. Mas não foi assim com Cristo. Não foi assim com Paulo. O discípulo Paulo foi decapitado. Ninguém foi defendê-lo. Ninguém. Então a coisa é muito séria. E cada um veja com Deus. Porque essa história de você culpar o outro e achar que o outro que é o problema é porque você não tem Espírito Santo. Porque se você tiver Espírito Santo, você vai ver o problema dentro de você. Que todo problema que você tem, Deus está sabendo e está te dando um propósito através dele. Então não reclame, não explique, não justifique, não seja vaidosa, não, vaidoso, não seja acusador, acusadora, não seja, não se coloque como vítima, porque Deus está tendo tudo isso. Imagina Jesus Cristo se colocado como vítima. Ele poderia chegar para o pai e falar: ô pai, agora que eu comecei a meu trabalho aqui, você me manda eu ir para o Jordão, tudo bem, fui lá, fui batizado. E agora você me manda para o deserto, pai? Pô, comigo, pai. Você quer que eu passe 40 dias no deserto sem beber, sem comer? Ô pai, que sacanagem. É, senhores. Deus Pai, falou com Deus Filho, quando encarnou, ficou como homem, para ele ficar 40 dias. Primeiro trabalho depois de ser batizado no Jordão é ficar 40 dias. Eu estava fazendo exercício mental. Eu desafio qualquer um. Vem aqui na minha casa, eu vou prender você no quarto, vou pôr uma algema, prender na cama, e você fica lá, não 40 dias, fica 4 dias. Você fica? Para obedecer a ordem de Deus? Não, a gente não consegue ficar nem meia hora. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero aquilo, eu quero aquilo outro, é meu, é teu, isso aqui eu não quero. Senhores. Para ele. Então, esse versículo 16 fala dessa glória de uma sublime separação. Agora, vamos ao verso, de maneira bem rápida. Eles não são do mundo. Eles não são do É a mundo. próxima frase. Como também eu não sou. Senhores, é lógico que ninguém quer me ouvir. Você acha que alguém vai querer me ver no Facebook, no Instagram, vai querer me ouvir no canal, sei lá, nas redes sociais? Porque eu estou falando o que um preletor está falando, dizendo que está na Bíblia, e ele está dizendo: não sou do mundo. E que os filhos de Deus, os irmãos de Cristo, não são do mundo. Aqui nós estamos de uma pergunta, respondida de novo no próprio Evangelho de João. Quanto do mundo há no coração de Jesus? Qual seria a nossa resposta? Nada. Usando o próprio Evangelho de João. Teria que ser nada. O mundo no sentido, então, desse sistema, cosmos, da humanidade. Né? Deus amou o mundo. E o Filho se entregou por toda a humanidade. Agora, quanto do mundo, como sistema caído, oposto a Deus, havia no coração do nosso Senhor Jesus? A resposta é nada. E onde nós temos essa expressão nesse Evangelho? Em João 14, o capítulo do Consolador, João 14, verso 30, nosso Senhor diz assim: aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim.
Queridos irmãos, Ok? O príncipe do mundo nada tem em mim. Quem é esse mim? É Cristo. Agora, quem está no mundo está totalmente alinhado com o príncipe desse mundo. Só que ninguém que ouve. É engraçado, quando eu falo ninguém ouve, pode escutar até o som da minha voz, mas não consegue ouvir o Espírito Santo. Portanto, isso não revela. E se não revela, a pessoa ouve, mas não tem nenhum significado. Parece que você está falando com a parede. Você já falou com a parede? A mesma coisa. Quem está no mundo, ou abre o coração para ouvir o Espírito Santo, através do preletor aqui, da minha pessoa aqui, ou é uma parede. Porque tem trevas espiritual e não escuta o Espírito Santo. Mas nós temos que falar. Por quê? Porque Cristo pediu para a gente falar. A gente que é cristão verdadeiro. na